Olá, curiosos! Quero começar esse vídeo fazendo as seguintes perguntas. Existem alienígenas nos observando? Poderia haver extraterrestres em algum lugar do universo? Será que o nosso planeta é o único planeta realmente habitável com vida? A maioria dos avistamentos de alienígenas aqui na Terra foi desmascarada, mas alguns casos os cientistas estão pesquisando e até hoje não encontraram respostas. E em relação à aparência dos alienígenas, será que eles têm um aspecto físico que imaginamos? Antes de nos aprofundarmos mais sobre esse tema, gostaria de te convidar a se inscrever no canal. Caso você goste do nosso conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com os seus amigos. A maioria das pessoas que consomem os nossos vídeos não são inscritos no canal. Você tem o direito de se inscrever e se desinscrever quando bem entender. A busca por vida extraterrestre engloba muitas questões científicas fundamentais. Quais são os requisitos básicos para a vida? A vida pode ter surgido em outro lugar no sistema solar? Existem outros planetas como a Terra? Qual a probabilidade da evolução da vida inteligente? Se você fizer uma busca na internet, se deparará com vários registros de avistamentos de luzes estranhas pairando no ar. E esse tipo de fenômeno é filmado com frequência, é bem mais comum do que você imagina. Todos os dias, novos arquivos são upados aqui no YouTube relatando avistamentos que foram registrados em diversas partes do mundo. Mas afinal, o que seriam essas luzes que aparecem inesperadamente no céu? Seriam algum tipo de fenômeno da natureza que ainda não conhecemos? Ou será que são de fato alienígenas nos visitando? A resposta para essas perguntas, infelizmente, ainda não temos. Ninguém sabe quais aspectos dos sistemas vivos são necessários, no sentido de que sistemas vivos em todos os lugares devem tê-los, e quais são contingentes no sentido de que eles são o resultado de acidentes evolutivos, tais que em outros lugares uma sequência diferente de eventos poderia ter levado a diferentes propriedades da vida. A este respeito, a descoberta de um único exemplo de vida extraterrestre, não importa quão elementar em forma ou substância, representaria uma evolução fundamental na ciência. Existe uma vasta gama de temas e contrapontos biológicos no universo, ou existem lugares com fugas vivas em comparação com as quais a única melodia da Terra é um pouco fina e esganiçada? Ou é a única melodia da Terra? A vida na Terra é estruturalmente baseada em carbono, hidrogênio, nitrogênio e outros elementos. Usa a água como meio de interação. O fósforo, como fosfato ligado a um resíduo orgânico, é necessário para armazenamento e transporte de energia. O enxofre está envolvido na configuração tridimensional das moléculas de proteína, e outros elementos estão presentes em concentração menores. Esses átomos particulares devem ser os átomos da vida em todos os lugares. Ou pode haver uma ampla gama de possibilidades atômicas em um organismo extraterrestre. Quais seriam as restrições físicas gerais à vida extraterrestre? Ao abordar essas questões, vários critérios podem ser usados. Os átomos principais tendem a ter uma alta abundância cósmica. As moléculas estruturais dos organismos à temperatura do planeta em questão não devem ser extremamente estáveis, que as reações químicas sejam impossíveis. Mas também não devem ser extremamente instáveis, caso contrário o organismo cairia em pedaços. Um meio para a interação molecular deve estar presente. Sólidos são inadequados por causa da sua inércia. O meio provavelmente um líquido, mas possivelmente um gás muito denso, deve ser estável em vários aspectos. Deve ter uma temperatura alta para um líquido. A diferença da temperatura entre o ponto de congelamento e o ponto de ebulição deve ser grande. O líquido deve ser difícil de vaporizar e congelar. Em geral, deve ser difícil alterar sua temperatura. O meio de interação precisa ser um excelente solvente. Uma fase fluida deve estar presente no planeta em questão, pois o material deve circular para o organismo como alimento e longe do organismo como resíduo. O planeta deles deve, portanto, ter uma atmosfera e algum líquido próximo à superfície, embora não necessariamente um oceano de água. Se a intensidade da luz ultravioleta ou partículas carregadas de seu Sol for intensa na superfície planetária, então alguma área, talvez abaixo da superfície, deve ser protegida dessa radiação. Embora algumas formas ou intensidade de radiação possam permitir a ocorrência de reações químicas úteis. Finalmente, é imperativo que as condições permitam a existência de autotrofia. A autotrofia é a capacidade de um organismo de sintetizar pelo menos alguns de seus próprios nutrientes, ou outros meios de produção líquida de compostos necessários.
Termodinamicamente, a fotossíntese baseada na radiação estelar pode ser a fonte ideal de energia para a vida extraterrestre. Os processos fotossintéticos são possíveis porque a energia é transportada de um objeto mais quente, no caso o Sol, para um objeto mais frio, a Terra. Se a temperatura da radiação estivesse na mesma temperatura ou a uma temperatura mais fria que o fotossintetizador, nenhuma atividade fotossintética seria possível. Por esta razão, a ideia de que uma planta verde subterrânea irá fotossintetizar pelo uso da radiação infravermelha térmica emitida pelo seu entorno é insustentável. Igualmente inviável é a ideia de que uma estrela fria, com uma temperatura superficial semelhante à da Terra, pudesse sustentar organismos fotossintéticos. Supostos sinais de visitas de alienígenas ao nosso planeta são vistos não apenas no céu, mas também no solo. Muitas dessas imagens nos solos foram comprovadas que nenhum ser humano poderia ser capaz de fazer tais marcas, pois a vegetação ficava sempre amassada, o que não é possível, pois todos nós sabemos que se um ser humano for tentar envergar alguma vegetação, ela obviamente irá se partir ao meio. Já no caso dos símbolos no solo, em que podemos notar aqui, a vegetação simplesmente foi amassada, como se algo pesado tivesse pousado ali. Essas aparições em campos abertos ou lavouras também é bastante frequente aparecer em diversas partes do mundo. O mais curioso dessas imagens que aparecem no solo é que, dependendo do lugar, aparecem formas diferentes, como se as naves fossem completamente diferentes umas das outras, como se cada espaçonave possuísse um design diferente. Muitas pessoas acreditam que o governo de cada país tem um dedo envolvido nessas aparições, pois pode se tratar de algum teste de armamentos futurísticos. A resposta para isso também nunca saberemos. Há quem diga também que os poderosos governistas do mundo possuem um tipo de aliança com os alienígenas. Um fato curioso sobre este vídeo é que a mulher que está fazendo essas filmagens estava pilotando seu carro na rodovia quando se deparou com esse fenômeno impressionante. E o que chama bastante atenção é a quantidade de pontos de luzes que aparecem e desaparecem do céu. No total, a moça contou um total de 68 pontos de luzes estranhas. É uma imagem um tanto curiosa e perturbadora. O que seriam esses pontos de luzes pairando pelo céu? Poderia ser esta uma invasão em massa dos nossos visitantes de outros planetas? Desafio vocês a tentarem desvendar esse fenômeno e deixar aí nos comentários o que vocês acham que seriam essas luzes. Relatos de pessoas que dizem terem sido abduzidas por alienígenas costumam cair no campo do irreal e do folclore, para não dizer maluquice. Tudo não passa de alucinação? É a história de quem sofre com problemas psicológicos? Uma coisa parece certa, é gente demais para tudo se resumir a uma deslavada mentira coletiva. Em 1991, o Instituto Roper fez uma pesquisa e apurou 3,7 milhões de americanos que disseram terem sido abduzidos, ou seja, sequestrados por ETs. O mesmo instituto repetiu a pesquisa em 2002. Desta vez, só 2,9 milhões de americanos apresentavam sintomas que os especialistas associam ao fenômeno da abdução. Alguns deles, despertar com a sensação de uma presença no quarto, ver luzes estranhas sem saber de onde elas vêm, ter a sensação de flutuar no ar, encontrar cicatrizes de origens desconhecidas no corpo e não se lembrar de onde esteve ou do que fez durante um certo lapso de tempo. Mas o que levaria milhares de pessoas a inventarem essas coisas para se promoverem? Bom, talvez. Não faz sentido as pessoas inventarem essas coisas simplesmente para se promoverem, pois as histórias de abdução já não é de hoje, acontecem há milhares e milhares de anos. E somente quem presenciou esses momentos pode dizer se é de fato verdade ou não. Na famosa Área 51, sempre são feitos experimentos lá, escondido das pessoas. É pertinentemente proibida a entrada de pessoas não autorizadas lá. Sem contar que diversos militares em centenas de países sempre estão treinando caso haja alguma invasão extraterrestre ao nosso planeta. De qualquer forma, fique sempre alerta, e sempre que você parar para olhar o céu, também irá se deparar com fenômenos sobrenaturais, que possivelmente nada mais é do que o sinal de que Deus está mostrando que a sua existência está presente a todo tempo, ou simplesmente são sim alienígenas tentando se comunicar conosco.